Seja bem-vinda ao nosso canal Kingdom Business. Kingdom Business, nosso primeiro vídeo. Sim. Tô muito feliz, estamos empolgadas. Sim, e isso é só pela graça de Deus. Exatamente. Estamos prontas hoje para partilhar um vídeo com vocês super importante. Sim, muito importante. Que Deus tem colocado no nosso coração a importância de falar sobre isso. Exatamente. Já estamos com o nosso cafezinho aqui. E temos um assunto para poder partilhar hoje. Sim. E a Karen, ela vai partilhar com a gente. Sim. Exatamente aquilo que o Senhor colocou no coração dela para esse mês. Sim. Bom, alguns meses atrás, né? Até foi bem assim, eu até achei estranho. Porque foi... O Espírito Santo me visitou, começou a falar comigo. E assim, são poucas as vezes que o Senhor fala comigo assim tão profundamente que eu começo a chorar, porque eu realmente sei que é o Senhor falando, me pedindo algo. E ele falou que gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre o Halloween. Isso foi alguns meses atrás, ou seja, não foi nessa época de Halloween, não foi coisas que eu estava vendo e pensando sobre. Simplesmente o Senhor falou que era para eu falar a minha experiência com o Halloween e como eu tenho feito com as minhas crianças. Sim. Quando ela trouxe esse tema, eu fiquei pensando, por que este tema? Mas hoje ele faz sentido, né? Porque a cultura, na verdade, aqui nos Estados Unidos é muito forte do Halloween. E nós sentimos isso esse mês. Sim. Falando, assim, sobre a questão espiritual. Como isso é pesado e como nós precisamos nos posicionar sobre isso. Sim, é muito... Realmente é uma opressão que a gente sente e as crianças sentem também. E o Halloween, ele é o quê? Ele é exatamente isso, é trazer tipo um medinho, mas é como normalizar o medinho. É legal, né? Você sentir medo, deixar as suas crianças sentindo medo. O porquê? Se o Senhor nos fala que Ele nos deu um espírito de coragem, os nossos filhos têm que ter coragem, não medo. Sim. Né? Então não faz sentido a gente achar e transferir isso que seja legal para os nossos filhos, que é algo gostoso de fazer, algo legal. Só que o inimigo é muito sutil, né? Então ele faz de uma forma que realmente parece ser muito legal. Porque por quer roupa, distrair, né? Roupa, né? Se vestir, as crianças amam, né? Amam colocar fantasia. As crianças amam comer bala, chocolate. Então o inimigo é muito sutil, porque faz de uma forma que a criança vai falar, que legal, eu quero fazer isso, eu quero participar disso. Mas quando a gente entende o sentido, né? O que realmente é o Halloween, não faz sentido nenhum deixar os nossos filhos participar disso. E elas querem também, de uma forma, na verdade, pertencer a esse momento, esse tempo e essa cultura que aqui é tão forte, na verdade, nos Estados Unidos. Muito forte, é o mês inteiro, né? E o que eu assim, né, percebi esse mês, todas as casas decoradas com coisas horríveis, tipo na porta de casa, numa casa assim, bem na frente da minha casa, com uma criança com o rosto deformado, todo cheio de sangue. Então dá pra poder sentir, na verdade, aquela opressão espiritual, aquele peso também. E é um mês inteirinho onde elas passam tendo contato com isso diariamente. Sim. Porque é uma cultura. Sim. Aqui é muito forte, no Brasil também, eles também celebram. Só que aqui eu percebi que eles, assim, celebram isso como uma data super importante, o mês inteiro. Super importante. Eles falam o mês inteiro sobre essa data, que é no último dia do mês, né? E é isso, é normalizar algo que não faz sentido. Como você normaliza uma criança cheia de sangue na frente da sua casa? E como que você fala para os seus filhos que isso é normal? E aí no dia que eles se machucam, ou no dia que vê uma criança realmente machucada, aquilo é um absurdo, claro. Então não faz sentido. Quando a gente para e pensa o que realmente não faz sentido nenhum a gente participar, né? Só que às vezes a gente nem para pensar e a gente quer normalizar. Mas mandar as crianças com fantasia pra escola, qual o problema? Comer as balinhas, qual o problema?
E eu lembro de uma amiga, né? Ela colocava fantasia na filha dela, porque a filha dela, claro, queria vestir a fantasia, porque ela nunca explicou, nunca conversou, né? E ela ia no dia lá do Halloween, pedia as balinhas lá nas casas das pessoas, porque eles batem, né, em cada casa, o trick or treat. E ela ia clamando pelo sangue de Jesus e orando. Enquanto ela fazia aquilo. E quando ela falou aquilo, eu parei e pensei, por que ela ainda faz? E vai orando, sabendo que aquilo ali não... Por quê? Porque como se é a questão do pertencer. Que é que a criança pertença, né? A criança não quer se sentir fora. A mãe não conseguiu ter a coragem de falar a verdade para a criança. Mas ela foi, né? Nessa pressão de todos estarem fazendo. Mas foi orando. Yes. E quando elas querem pertencer a algo, olha como isso é tão sério. Quando nós criamos filhos que são posicionados, eles vão ter que saber, entender, e nós vamos ter que plantar isso neles, que eles não vão pertencer a várias etapas de grupos, sobre alguma coisa que eles pensam, sobre alguma coisa que eles celebram, ou que o país celebra, na verdade, né, culturalmente. Isso é uma forma que nós temos de nos posicionarmos como mães de oração, aquelas que buscam lá a palavra, a luz da palavra, para poder instruir os nossos filhos nesse caminho. Então, assim, por um lado, alguns pais não querem falar para o filho, nós não pertencemos e nós não celebramos isso porque o Senhor veio ao mundo, o Senhor entregou a vida dele por nós e por isso nós celebramos a vida. E aí, muitas vezes, as mães e mães cristãs, claro, deixa o filho participar pela questão do pertencimento, só que não tem ideia do que isso ativa no lado espiritual por trás. Sim. Porque realmente isso é o espírito do medo. O que a gente está fazendo? A gente está normalizando isso para os nossos filhos. A gente está dando a eles o espírito do medo. Então, quando eles tiverem medo, quando eles não conseguirem ter a coragem de fazer o que o Senhor pediu deles, ou o que o Senhor tem para eles, o realizar o plano da vida, né, que o Senhor tem para eles, eles têm um medo, eles têm o espírito do medo. Isso é um espírito, é uma opressão, é algo que nós estamos transferindo para eles, né? Por quê? Se o Senhor não tem isso pra gente, ele tem coragem, ele tem, né, tudo aquilo, nós somos filhos dele. Ele não tem nada de medo, a gente não precisa ter medo. Mas os nossos filhos estão normalizando, achando que isso é super normal, né? Então, por quê? Né? Então, é pensar muito nisso, né? O que a gente tá... O que isso está causando nos nossos filhos. Sim. Né? E assim, no seu ponto de vista, como é, né, que você passa e você transmite para eles sobre essa cultura, na verdade, né, tudo do Halloween, e como mãe, você mostra para eles como eles devem se posicionar sobre isso também. Então, como eu comecei quando eles eram muito pequenos, porque como você disse, a cultura aqui, ela é muito... Então, assim, os avós, eles querem muito que as crianças participem, eles fazem festas, os avós dos meus filhos são americanos, então, assim, pra eles é um dia super legal, cheio de eventos, cheio de coisas que eles planejam. Então, quando eu falei pela primeira vez que os meus filhos não fariam parte desse dia, eles ficaram muito chateados. Então, assim, foi super difícil me posicionar e falar isso pra eles, porque eu queria agradá-los, eu não queria desagradá-los, eu queria que eles fizessem parte de algo, divertido, mas não desse dia, né? Então, assim, eu não concordo, então eu tive que falar a verdade, e isso, assim, deixou eles muito chateados, mas eles não me respeitaram, na verdade. Eles ainda tentaram fazer de outras formas para que eles tivessem alguma coisa relacionada ao que eles achavam importante sobre esse dia. Uau. Então, assim, eles ficavam tentando convencê-los, falavam pra eles, mas que besteira, isso não tem nada a ver, isso é tudo de brincadeira, né? Não tem problema vocês se vestirem e brincar e fazer... parte desses eventos que nós estamos fazendo, tem aquela coisa do terror que eles fazem, né? Vai em casa mal assombrada, tem várias coisas, né? O dia todo é pra isso. Então, assim, eles tentavam convencer os meus filhos de que não tinha problema.
Só que o Espírito Santo é tão maravilhoso que quando a gente decide obedecer, aí o Senhor, né, convence, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo, assim, faz as crianças entenderem dentro, eles ficam indignados. Eles ficam indignados com esse dia. Sim. Como celebrar a morte, como celebrar todas essas coisas horríveis, esses espíritos malignos, sim, né? Como celebrar isso, e eles ficam assim indignados de que pessoas da igreja celebram. Uau. Amigos deles. Sim. E eles sempre querem falar. E eu sempre falo, você tem que respeitá-los e falar com muito, sim, amor, porque às vezes eles não pararam pra pensar e não tiveram pais que falaram a verdade desde, sim, o começo. Se posicionaram, né, como pais, sim. O que eu percebi passando, eu tô aqui 11 meses, né? O que eu senti vendo sobre a nossa cultura, que eles também celebram dia 31, na verdade, no Brasil tem uma festa, mas que nem eu falei, não é tão falado como aqui, sim, né? Que a minha filha tem 5 anos, então ela passou praticamente esse mês inteiro tendo contato com, sim, a cultura, na verdade, sim, do Halloween, eles celebram. Então eu tive que massivamente passar esse mês com ela ali conversando, explicando de uma forma lúdica, porque eles fazem de tudo para que seja super legal, sim, e super comum. Claro. Então, e aí eu tive que passar praticamente assim, sempre falando e reforçando para ela sobre essa data e aquilo que nós criamos também. E tem até um dia que ela tava brincando, no dia lá do pickleball, sim, que ela compartilhou, tava, sim, ela e a Catarina, Catarina, que é uma super amiguinha dela. E ela estava explicando da, sim, forma dela o porquê não era legal esse dia. Sim, ela falou porque muito doce dói a barriguinha, então não é bom pra gente muito doce e esse dia é feio, então é melhor não. Ela falou desse jeito, então assim, de uma forma lúdica, ela sabe, entende. Mas é isso, sermos mães posicionadas, porque por mais que esse pertencimento de uma forma para eles possa ser algo ruim, mas de um outro lado nós ganhamos também, porque nós estamos plantando a cultura do reino dentro deles. Sim, claro. E assim, em 1 Coríntios 10, 20, fala assim, não, quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Ou seja, como que nós vamos ter um dia de comunhão com demônios? Um dia da bruxa? Não faz sentido, sim, nenhum nós... E assim, aí entra que tem igrejas que celebram aqui, não sei se você percebeu, mas tem igrejas... Não sabia. Tem igrejas que celebram o Halloween. Eles fazem... e eles, assim, eles não mudam nem o nome, nada. Eles realmente celebram o dia do Halloween como se fosse o dia... Porque parece que é o dia santo, né? É o dia dos mortos. No dia 1º de novembro é o dia dos mortos. Ou seja, aí você tem que voltar atrás e ver o que é o Halloween, por que começou. Então foi os celtas, né? Ele era um povo que eles estavam tendo experiências com Deus e se convertendo. E quando eles se converteram, eles já tinham essas festas pagãs, porque era uma festa já pagã. Sim. E eles não queriam deixar os costumes da velha vida e trouxeram para dentro da igreja. Ou seja, eles continuaram isso ainda hoje. A gente vê igrejas que falam, mas é o dia dos mortos, a gente pode celebrar de uma forma mais santa dentro da igreja, entende? Mas faz as mesmas coisas e participa da mesma forma. E quando você realmente, né, para e tem o discernimento, não faz sentido a gente celebrar festas de demônios. E o dia 31 de outubro, a gente celebra a Reforma Protestante. Que é incrível. Ontem a gente teve, né, o GC. A gente teve ontem, o nosso tema foi sobre isso. Como, né? O dia da Reforma, o dia que tudo melhorou para nós, né? Teve a tradução da Bíblia, né? Nós vimos isso. Hoje temos acesso à Bíblia, né? Assim, que nós não tínhamos antes. Linguagens. Né? Em várias línguas, vários idiomas. E assim, a Reforma, o que fez pra gente, e a gente pega, em vez de celebrar o dia da Reforma, a gente celebra o Halloween. Um dia de pagãos, de demônios. Sim. E acha isso comum. E as crianças da igreja
né, outro dia a gente tava na igreja, eles falando as roupas que eles iam usar e tal pro dia do Halloween, porque ninguém para pra conversar e falar pra eles. O Senhor nos deu a vida. Por que celebrarmos um dia de morte? Ele acaba sendo muito assim pontual, porque nós temos como partilhar sobre o que a gente vive aqui, né? E eu acho que é tão pouco falado e tem tudo a ver com esse mês, né? E eu, que nem eu falei, eu senti exatamente isso esse mês aqui. 30 dias vivendo diariamente na porta da minha casa. Na porta, você sai, ele abre a boca, né? Uma coisa... Ele abre a boca, o bichinho abre a boca lá. Na verdade, não é um bichinho, horrível. É uma criança, né? É uma criança toda com os braços assim tortos, o rosto todo cheio de sangue. E aí as crianças da rua acham aquilo super legal. Engraçado, claro, né? Então, eu acho que são essas coisas pequenas que nós temos que sempre estar atentas como mães, porque são essas distrações que querem roubar as nossas crianças. Sim, porque é muito sutil, né? De novo, o que tem de problema? É tudo de mentira. Você pode falar pra criança, é de mentira, não tem problema. A gente só vai pôr uma roupa bonitinha, não vai pôr roupa de demônio. Não vai pôr roupa de, né, de bruxa, não vai pôr. Fantasia. Mas a gente põe uma fantasia bonitinha e a gente vai lá, pega a balinha e não tem problema. Mas por quê? Por que nós estamos celebrando um dia dos demônios? E aí na palavra diz ainda, né, no versículo 21 fala assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? O Senhor é muito claro, né? Sim. Como que nós vamos fazer as duas coisas? Sim. Não tem como. Não tem como. Quem é posicionado, quem tem realmente o Espírito Santo, a gente consegue discernir que isso não combina com a gente. E eu vejo, né, que esse canal, que hoje é nosso primeiro vídeo com esse tema, né? Com tantas coisas boas que nós temos para poder partilhar daqui pra frente, mas eu acho que fez muito sentido por isso, porque quando nós entendemos que nós precisamos estar com a palavra, que é a luz, né, que nos guia, como é que é? Lâmpada para os nossos pés. Então, quando nós olhamos e nós pedimos para Deus: Senhor, eu quero ser a mãe segundo o seu coração, eu quero ser a empreendedora segundo o seu coração, porque em tudo, nossa vida, ela assim, tudo, a nossa vida glorifica a Deus, em tudo. Eu sendo mãe, esposa, filha, empresária e outras coisas. Então, esse canal começa assim, falando sobre o nosso posicionamento aqui, sobre tudo que nós vamos fazer. Sim, é tudo sobre posicionamento. Eu acho que é muito importante, tudo que nós começamos, a gente tem que entender a nossa posição. A nossa posição é essa, nós somos do Senhor, né? E nós somos do reino do Senhor. E em tudo que fazemos, inclusive nesse canal, vamos glorificar ao nome do Senhor. E parece ser, né, aleatório, mas não é aleatório, porque tudo isso que nós vivemos, isso tudo prejudica muito a nossa vida, ou se nós nos posicionamos, o Senhor nos abençoa, né? Então, assim, não é aleatório a gente falar sobre algo que nós estamos vivendo a cada dia, os nossos filhos estão vivendo a cada dia, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender a nossa posição. Bom, eu amei de poder finalizar o nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal Kingdom Business. Então nós vamos orar e nós queremos declarar sobre sua casa, os seus filhos também. Então vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, por esse tempo. Nós cremos que esse canal aqui, ele foi colocado no nosso coração porque, Pai, o Senhor sonhou um dia com esse momento e com esse tempo. Queremos declarar sobre cada casa, Pai, que o Senhor cubra cada família que tiver acesso, que tiver ouvindo, meu Pai, este vídeo, cada mãe, que elas possam se posicionar em Ti, que nós possamos entender, meu Pai, que nós estamos criando flechas para essa nação. Senhor, eu não sei qual
família, qual mãe que vai estar ouvindo, mas nós queremos declarar que a Amém, cobertura do Senhor esteja sobre Amém, cada Jesus. casa. Amém, Pai, Senhor. que cada criança seja coberta Amém, e que no dia 31 a sua proteção, que elas sejam guardadas, Amém, separadas, Jesus. meu Pai, e nós declaramos, Senhor Jesus, que nós estamos aqui para ser mulheres Amém. posicionadas em É Ti. verdade, meu Amém. Deus. Amém, Amém. Jesus. Amém. Amém. Gente, não queremos nada artificial, então se inscreva aqui no nosso canal. Aqui.